meu sonho de ser oficial não tinha se extinguido. Eu encontrei a única porta que estava aberta para mim naquele momento e fui por aquela porta. Então, eu comecei a trabalhar, né, na época lá na FAB. Não foi fácil também, porque eu entrei numa época que ainda tinha muito, a maioria, né, majoritariamente era formada por homens, e eu entrei numa área técnica. Então, assim, já no segundo grau eram pouquíssimas meninas. E quando eu fui lá para a FAB, eu acabei caindo num esquadrão, um esquadrão de aeronave, de aviação, onde não existia mulher nenhuma. E depois esse esquadrão foi desativado e fizeram até uma reportagem na época lá e tal, uma revista. Acabou não sendo publicado, mas eu descobri ali que eu tinha sido a primeira mulher a trabalhar como mecânica de aeronave na Força Aérea, no Brasil. Não Ai, sei que se orgulho, amiga! Mas foi outro período que foi muito difícil. Foi uma aprovação muito grande, meu primeiro ano de formada, as coisas que eu enfrentei ali, mas acho que não é o foco do negócio aqui. Mas você entende que a partir do momento que você rompe uma barreira, que você se torna a primeira ali, que você mostra para um monte de gente para um monte de mulheres, né, na verdade, que isso é possível, que mulher pode estar e deve estar onde ela quer, onde não existe isso de que, isso aqui é só para homens. Não estou dizendo que foi fácil, né? Claro que não, mas você teve essa responsabilidade e por você ter conseguido chegar onde você chegou, você abriu portas para várias pessoas. Olha que legal isso. Sim, nunca parei para pensar desse jeito, não. Não, mas pense. A primeira ali pensa, ela tá abrindo a mata. Ela tá com o facão. Exatamente. Tá tudo fechado, Mas, assim, e ela tá abrindo o caminho. Eu tenho uma cabeça. Por isso que é mais difícil. Eu tenho uma cabeça que eu acho assim que tem coisas, né, que realmente foi a situação. Principalmente a gente se complementa, né, a mulher e o homem. Tem coisas que o homem ele tem mais facilidade e a mulher outras. Foi um ambiente extremamente masculino. Sofri, de certa forma, né, uma pressão. E eu tive um chefe que falou para mim assim, ele me cobrava muito. E a gente foi para lá, fui eu e um outro colega meu, né, a gente se formou os dois. E ele me chamou na sala e falou assim, eu vou cobrar mais de você, porque eu não quero que digam que eu estou aliviando por você ser mulher. Para a mulher faz assim. E eu realmente nunca quis ser vista assim, porque eu acho que a gente, enquanto mulher, tem um papel muito grande da gente mostrar a nossa competência. Porque, infelizmente, como tem pessoas competentes, tem pessoas que usufruem da condição de ser mulher, às vezes, para conseguir alguma coisa, e existe também um homem que é bobo, que vê que é a mulher ali que pode conseguir uma coisa e favorece, ou seja, existe um erro dos dois lados. Mas, para mim, foi muito difícil mesmo. É um outro podcast para poder entrar nesse mérito. Não, porque eu entrei em 2020, né? Então, eu sou engenheira mecânica, fui para o Arsenal de Marinha. Então, um lugar que, beleza, tem mulheres, mas ainda tem muitos homens. Menos. Só que a mentalidade que eu peguei já foi um pouco diferente. Que você já entra sendo um militar, engenheira mecânica. Sim. Então, eles te veem pela sua profissão e pelo militar, né? Eles não... Tipo, eu fazer o trabalho, pode ser homem, pode ser mulher, eu saí, quem está me substituindo hoje é um homem, eu substituí um homem quando entrei. Então, eu acho que hoje já está um pouco mudou totalmente, pouco não. Muito, assim. Não, totalmente diferente. Até quase ficou nervoso aqui o microfone. Completamente diferente. As coisas, assim, até o nível de instrução também das pessoas. Naquela época, o pessoal que trabalhava ali na manutenção era uma galera que já estava até antiga, quase, às vezes, indo para a reserva, que entrou numa época que nem exigia o ensino médio. Então, assim, entrar uma mulher no meio de um ambiente extremamente masculino, aquilo ali gerou admiração para alguns e desconforto para outros. Eu lembro que eu, de macacão de manutenção, vinha gente atrás de mim, você de macacão? Eu falei, o que tem? E o macacão era masculino. Então, assim, eu sofria para usar aquele negócio porque ficava um vinco na frente enorme, um bico, e atrás ficava entrando, eu não podia levantar o braço. Então, assim, mas assim, foi um aprendizado danado. Aquilo ali, eu confesso que naquele primeiro ano foi tão difícil, mas tão difícil, que eu pensei, a gente, quando se forma ou trabalha num local que você tem
as pessoas têm dificuldade com o novo, né? E aí vai olhar, eu sofria coisas de, por exemplo, trotes, que, por exemplo, sabiam que eu não ia conseguir tal coisa, pela força física. Realmente, eu tenho um pensamento que a gente não pode achar que todo mundo é igual. Porque, por exemplo, eu não tinha força e não tinha mesmo para segurar um arranque gerador sozinha, com uma mão, e com a outra mexer naquela peça do motor da aeronave. E isso, para eles, falavam, tá vendo, não aguenta. E não deixavam, não podiam usar, não me deixavam usar, por exemplo, luva, para justamente eu ter mão de mecânico, para minha unha ser aquela unha de mecânico. Você não quer ser mecânico, então você vai ser mecânico. Eu estou falando coisa leve, assim, só para entender. Só que, por outro lado, graças a Deus, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, assim, que eu era de aviônica, né, que é a parte que mistura eletrônica com elétrica, e era um encarregado, era um sargento, que... Vou até falar o nome dele aqui, Stevenson. Vou dar um beijo para você. Meu primeiro encarregado. Ele sempre foi muito paciente e ensinava as coisas, e a parte de eletrônica aproveitava-se meu tamanho. Então, assim, por exemplo, a gente tinha que trocar uma bateria que chamava bateria do ELT, que é a bateria que, quando a aeronave cai, é uma bateria de emergência para localizar aquela nave. Ela fica dentro da parte, eu esqueci o nome agora, da parte de trás ali do motor, e você entrava pelo bagageiro, uma portinha pequena, e era ferro ali atrás, então você tinha que entrar, botava uma madeirinha pequena para poder mexer. Então, assim, eu poderia contribuir de outra maneira, não aguentava um arranque gerador, mas pegava de outra maneira. Mas, assim, aquilo tudo, o que eu ia falar, que agora eu lembrei, é que quando você se forma, você tem que, a força, ela investe, né, em você. Então, você tem que trabalhar, teoricamente, para você pagar aquele investimento do teu curso de formação. Então, você não pode sair antes de tantos anos. Se você sair, você tem que restituir a União. E, naquele momento, aquele meu primeiro ano, que eu passei por tanta coisa difícil, que algumas vezes eu pensei assim, pô, eu estudei tanto, ralei tanto para estar aqui e estou passando por essa situação. Mas depois eu pensava, não, mas... eu não tenho, na época não tem como pagar e ajudo e tal. Então, aquilo ali foi difícil, mas me fortaleceu bastante, assim. Hoje eu olho ali para trás, quando a gente está na turbulência, a gente não entende, né? Mas era um negócio louco. Depois eu conto para vocês. Assim. Tem que fazer podcast. É verdade.